Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra no Evangelho de segundo Lucas, no capítulo 23, versículo 33 em diante. O assunto da palavra de hoje é sobre a crucificação de Jesus. Iniciemos a leitura. Me acompanhe, glória a Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Olha a maldade dos príncipes daquele tempo, né? Das pessoas. Um homem morrendo numa morte terrível de cruz, pregado numa cruz, e ainda escarneciam dele. Não tinham dó e nem piedade de uma pessoa estar sendo condenado à morte, pregado no madeiro. Diziam: se és o Cristo verdadeiramente, desça dessa cruz. Salve-se a si mesmo. Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Olha a zombaria, né? Falta de amor, vendo uma pessoa num sofrimento tão terrível. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E os soldados, além de escarnecer, ainda ofereciam vinagre, colocavam vinagre na sua boca, nos seus lábios. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um escarnecimento terrível, gozações, risadas. Meu Deus do céu, quanta maldade. E o Senhor ainda diz aqui, ó. E o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, que humanidade é essa, né? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Também um dos malfeitores também cobrava dele tipo que um cinismo, escarnecendo também, na condenação e escarnecendo do Filho de Deus. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E um dos malfeitores, eles ainda repreendeu aquele outro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Esse temeu, e esse recebeu o perdão do Senhor. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este reconheceu que era um malfeitor e estava recebendo uma condenação por conta dos males que eles tinham feito. Mas de Jesus, ele disse: esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse creu na última hora, numa situação terrível também de crucificação. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, num lugar de repouso para onde os mortos são levados. Mas o Senhor, os mortos que estarão esperando em Cristo. Glória a Deus. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. A hora sexta é o meio-dia, porquanto começava a contar a hora 6 da manhã. Das 6 às 7, às 7 a primeira hora, às 8 a segunda hora, às 9 da manhã a terceira hora.
E assim, meio-dia para nós era a sexta hora do dia. Então, no meio do dia, onde o sol estava a pique, o sol no clarear, nos raios mais claros do dia, que é o meio-dia, né, para nós, a terra se escureceu. Houve treva em toda a terra até a hora nona. A hora nona, às 3 horas da tarde para nós. Então, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. O sol não quis ver essa injustiça da humanidade para com o Filho de Deus. As trevas do mal que maquinaram contra Deus, contra os planos de Deus, escureceu a terra. As trevas prevaleceram por um tempo. E depois ressurge um novo dia, quando o Senhor ressuscitou no domingo, e ao terceiro dia da semana. E ao terceiro dia, após a crucificação do Senhor, no primeiro dia da semana, o Filho de Deus ressuscita, surgindo um novo dia para todos nós, para aqueles que crerem no seu nome. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E lá no templo, o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando ali que o Senhor estava tirando aquele véu que onde as pessoas não podiam passar por ele. Existia um véu que só o sacerdote podia entrar no lugar sagrado. E esse véu, essa cortina, rasgou-se de alto a baixo. O Senhor estava rasgando este véu na sua morte, simbolizando que esse véu seria rasgado e teríamos acesso ao Pai diretamente pelo nome, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não a partir deste sacrifício, desta oferta do Senhor, nós temos acesso direto ao Pai, direto aos céus com nossas orações, com o nosso clamor, com a nossa comunhão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O véu do templo se rasgou no momento que o Senhor expirou. O Senhor tirou este obstáculo, esta parede de separação que havia, este véu, e abriu para nós um acesso direto. O Senhor expirou, cumpriu, se ofereceu a si mesmo. O Senhor tomou as chaves do inferno, as chaves, o Senhor tomou as chaves da morte, tomou e teve o domínio sobre a morte. Glória ao nome santo do Senhor. Com a sua ressurreição, o Senhor abriu um santo e novo caminho para a vida eterna em seu nome. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Tardiamente, o centurião, o capitão de 100 soldados, reconheceu que era justo o Senhor, que o Senhor era justo, o Filho de Deus. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Reconheceram que tinham condenado um homem justo, um Filho de Deus. E a sepultura do Senhor Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. Ficavam aqueles próximos ao Senhor, sofrendo aquela amargura e tristeza, vendo a sua esperança pendurado numa cruz, um homem bom e amável, que todos que o conheciam o amavam, vendo uma pessoa boa, próxima a deles, sofrendo dores, sofrendo uma dor terrível, um sofrimento, uma ansiedade, com sede, com dor, com tristeza na sua alma, por ver
a que ponto chegou o ser humano, o homem. Eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, José de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo do Senhor. E os tiraram da cruz e levaram para um sepulcro novo. E onde queremos chegar com isto? Que a salvação veio para nós, para todos que crêem em Jesus Cristo e na palavra de Deus. A salvação veio com preço muito alto para o Senhor Jesus, um preço de dor e agonia. Precisamos ter toda a reverência e respeito e pensar nesse sentimento e nessa dor, nessa tristeza, e lembrar que o Senhor fez tudo isso para nos remir, para abrir um novo e vivo caminho, para fundar a sua igreja, para que congreguemos, nos ajuntemos em nome do Senhor Jesus. E precisamos ter reverência e respeito. Não, Judas traiu o Senhor por 30 moedas. E hoje as pessoas estão fazendo gracejos atrevidos nas redes sociais, em troca de quê? Em troca de visualizações, em troca de fama, de ficarem conhecidos. Estão trocando o Senhor Jesus, a seriedade da igreja que custou sangue, que custou vida de profetas que vinham falando do Senhor, do nascimento de Jesus, da obra de Deus. Homens que foram perseguidos, dedicaram as suas vidas para a palavra de Deus. O Senhor mandava e eles iam, eles advertiam, eles não falavam o que as pessoas queriam ouvir, mas o que Deus mandava falar. E o Senhor Jesus veio e sofreu tudo isso. E os apóstolos também foram perseguidos. Tiago foi morto à espada. Herodes mandou matar Tiago. Outros foram presos. Estevão foi apedrejado. Pedro também foi morto. Foi pregado também numa cruz. Só que ele, segundo a história, ele não quis, ele não se achava digno de morrer da mesma forma, igual ao Senhor Jesus, e pediu para que a cruz fosse diferente, o madeiro dele que fosse de cabeça para baixo, e assim o fizeram. Então esses homens não tiveram as suas vidas como preciosa, mas o Senhor reconheceram e saíram a pregar e anunciar o Senhor. E hoje, não brinque com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, leve a sério, isso tem um preço muito grande. Está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó, no capítulo 17 de Lucas. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Capítulo 17 de Lucas, segundo Lucas no Evangelho. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e amarrasse ao pescoço uma grande pedra e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então, olhai por vós, pense no que você faz, não faça gracejo com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a palavra de Deus. Isto custou sangue do Filho de Deus. E olhe que é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Põe isso na sua cabeça, tome cuidado, busque ao Senhor e a palavra de Deus com reverência, com respeito e cuidado. Não leve as coisas com brincadeira, não troque a salvação, não troque a palavra de Deus, a Cristo e o respeito pela igreja por fama, por uma fama. Fama aos olhos de quem? Daqueles que também escarnecem da palavra de Deus, porque aqueles que têm respeito não escarnecem e não concordam com isso. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.